meu nome é Juliana Amato, eu sou ginecologista do Instituto Amato e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que é a vitamina D. Você sabe por que a vitamina D ela é tão importante para o nosso organismo? A vitamina D ela tem sido muito estudada nos últimos tempos e ela está muito associada a vários processos que acontecem no nosso organismo. Ela tem uma atuação sistêmica, ou seja, ela age em todo o nosso corpo e ela tem uma atuação também endócrina. Então, hoje em dia, a gente pode considerar a vitamina D como se fosse um hormônio. Existem receptores de vitamina D em todo o nosso corpo. Existe receptor de vitamina D no nosso coração, no nosso intestino, nos nossos ossos, em todas as partes do nosso corpo, no tecido subcutâneo, na gordura. Então, essa substância realmente ela é muito importante para o funcionamento do nosso corpo como um todo e não só para a saúde dos ossos, como se acreditava anteriormente. Porém, 30% da população mundial tem uma deficiência dessa vitamina D e 60% dessa população mundial tem uma insuficiência da vitamina D. O que isso quer dizer? Que a gente vive numa pandemia, só que agora é uma pandemia da insuficiência e deficiência da vitamina D. You just feel the vitamin D soaking up in your pores. Antigamente, se a gente for lá para 1940, 50, existiam muito na Europa algumas clínicas para tratamento de tuberculose. Essas clínicas, elas ficavam em lugares mais afastados das cidades, onde as pessoas se internavam e ali elas tomavam o seu banho de sol e tinham um ar mais fresco. E foi visto que esses pacientes, eles melhoravam muito a imunidade com a luz do sol. Então as pessoas elas passavam internadas nessa clínica, tomavam o seu banho de sol nas espreguiçadeiras e melhoravam muito a sua imunidade. Mais para frente, outras clínicas surgiram na Europa para tratamento de tuberculose, para tratamento de pacientes pós-guerra, depressão. Foi observado que o resultado do tratamento desses pacientes não foi tão ótimo como foi naqueles pacientes que ficavam nessas clínicas tomando o sol ali tantas horas por dia ou tantos minutos por dia, dividido em 2 vezes ao dia, e foi se estudar um pouquinho por que isso estava acontecendo. O que estava acontecendo é que nessas outras clínicas as janelas eram grandes, era arejado, porém o paciente ele tomava sol atrás do vidro. Então o vidro ele faz um filtro nos raios UVB. Então quando a gente toma o sol na frente de um vidro não é igual ao você tomar ao sol sem nenhuma barreira na sua frente. Então foi percebido que a helioterapia é muito eficaz no tratamento de doenças, porém não tem que ter nenhuma barreira. Por isso que hoje em dia a gente fala, vai tomar sol, faz exercício ao ar livre. Porém, será que você está absorvendo essa vitamina D como deveria? Ou você está usando muito protetor solar e isso está impedindo que você sintetize a vitamina D no seu organismo? Um estudo muito interessante feito em épocas de Covid foi que avaliaram o índice de vitamina D nos pacientes. E os pacientes que tinham a vitamina D acima de 60, eles tinham sintomas mais a menos da doença ou não tinham a forma mais grave e não precisavam ser internados, corroborando sim que a vitamina D ela tem um papel importante no nosso sistema imune, atuando na diminuição da resposta inflamatória crônica. Vitamin D deficiency can have serious consequences. Falando sobre tudo isso, a gente pensa um pouquinho, por que hoje em dia a gente não toma sol como se tomava antigamente? Quando foi que surgiu essa heliofobia, esse medo do sol? Hoje em dia as pessoas elas vão tomar sol, mas com protetor solar, pelo advento do câncer de pele, por aumento da incidência do câncer de pele. E esse aumento da incidência desse câncer veio por causa da nossa camada de ozônio, que não está filtrando adequadamente esses raios solares. Além disso, o perfil da população mudou. Hoje em dia, trabalha-se muito em escritório, fechado, as pessoas quando estão em casa não saem tanto. Isso veio para intensificar essa pandemia de falta de vitamina D que a gente vive hoje em dia. Tem um estudo bem interessante que mostra que se uma pessoa ela toma sol
com 70% do seu corpo exposto, sem nenhuma proteção ou barreira física, ela consegue em 10 minutos sintetizar 10.000 unidades de vitamina D. E se a gente for pensar um pouquinho, quando você está com deficiência de vitamina D e vai ao médico e ele observa o seu exame, o que normalmente fala? Olha, você vai ter que repor a vitamina D e uma dose diária recomendada quando ela está muito baixa é em torno de 8.000 a 10.000 por dia. Se você pensar bem, se a gente tomar sol com 70% do corpo exposto 10 minutos, a gente já vai estar sintetizando essa quantidade de vitamina D. E quais são as fontes de vitamina D? Será que é só o sol? Na verdade, não é só o sol. 80% realmente vem endogenamente da luz solar, mas 10 a 20% vem da nossa alimentação. Mas é difícil a gente obter nessa alimentação, por quê? Porque são alimentos não acessíveis para a gente, principalmente brasileiros. São os peixes de água bem fria, como salmão e atum. O que a gente come nos restaurantes japoneses aqui no Brasil não é o salmão, é a truta salmonada, que dá aquela cor, aquele aspecto como se fosse um salmão. Então a gente não está comendo salmão vindo lá das regiões frias, rico em vitamina D. Os estudos epidemiológicos, eles mostram que a população que vive mais acima ou muito mais abaixo da linha do Equador, que é onde tem a maior exposição solar, elas têm mais deficiência de vitamina D, porque elas não têm uma exposição tão adequada. E com isso elas têm mais chances de desenvolver doenças, porque a imunidade ela não é tão boa. Então ela tem mais chance de desenvolver câncer, tem mais chance de desenvolver doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, como psoríase, esclerose múltipla. Sunburn is full of vitamin D. Então, quanto que é o número ideal no exame de vitamina D, que os estudos mostram que tem uma ação na imunidade, na melhora da imunidade, cerca de 40 a 60 de 25-hidroxivitamina D. Porém, não adianta você só ingerir a vitamina D em forma de suplementação. Existem outros fatores associados que precisam estar em ordem para que essa vitamina D ela seja bem absorvida pelo seu corpo. São eles a vitamina K, a vitamina do complexo B, o magnésio, o zinco. Por isso que é muito importante um estilo de vida saudável, uma alimentação adequada, um maior número de hortaliças, mais diversificada em cores, porque aí a gente sabe que está ingerindo bastante nutrientes diferentes. Importante comer verduras, grãos, proteína também é super importante. O estilo de vida, ele tem um peso muito importante na vitamina D do nosso organismo, na nossa imunidade. E ela está presente em várias fases do nosso neurodesenvolvimento. Vou dar um exemplo. Gestante. A gestante que está com a sua vitamina D baixa, que não está suplementando uma vitamina D adequadamente no seu pré-natal, ela tem mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia na sua gravidez. E os bebês que nascem dessa mulher que tem uma deficiência de vitamina D, eles têm mais chances de desenvolver doenças respiratórias nos 2 primeiros meses de vida. E nos idosos? Os idosos que têm uma deficiência de vitamina D, eles têm mais chance de desenvolver Alzheimer, mal de Parkinson. E alguns estudos mostram que a vitamina D, ela atua na diferenciação das células do sistema nervoso central e de neurotransmissores, como a serotonina e a ocitocina, que são substâncias responsáveis e acredita-se que estão relacionadas ao desenvolvimento do autismo. You got your protein, your carbohydrates, vitamin D, vitamin C, good for you, strength, eat. Então, veja como a vitamina D ela é extremamente importante. Então, é importante suplementar a vitamina D? Sim, é muito importante. E como que essa suplementação é feita? É feita de forma individualizada. Procure um médico, ele vai avaliar, vai te pedir exames, vai avaliar o seu estilo de vida e vai, a partir das suas características, do seu nível de vitamina D, te orientar a dosagem adequada. Não adianta ir à farmácia e comprar ali o suplemento e tomar, porque como eu disse anteriormente, depende de outros fatores essa absorção de vitamina D. Então, se você tiver com as outras vitaminas que não estejam adequadas e sem uma alimentação adequada, você vai estar gastando dinheiro com uma vitamina D que você não vai absorver adequadamente. Fica a dica, procure um médico
e avalie sua imunidade. Faça essa avaliação bem completa. A maioria dos médicos hoje em dia pede vitamina D e se preocupam com a suplementação da mesma. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo.